Olá, tudo bem? Que Deus ele abençoe a sua vida, que Deus ele abençoe o seu lar, que a paz do Senhor Jesus Cristo ela venha reinar na sua vida, ela venha reinar no seu lar. Eu sou o Bispo Daniel e eu estou aqui para ser um canal de bênção para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você tem um minuto para Deus? Eu quero meditar com você numa palavra que ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Amém? Vamos estar meditando. O título diz: O chamado de Mateus. O 9 diz: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse, disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Amém? Glórias a Deus. Essa palavra fala do chamado de Mateus. O Senhor estava passando por aquela aldeia, por aquele lugar, e ele viu um cobrador de impostos chamado Mateus. E ele chamou: segue-me. O Senhor, ele não se importou com o passado de Mateus. Mateus, sendo judeu, cobrava impostos dos seus próprios irmãos. E os seus próprios irmãos judeus o odiavam por isso. Mas o Senhor, ele não se importou com a história de Mateus, com o ódio dos seus próprios irmãos. O Senhor quis escrever uma nova história para a vida de Mateus. E quando o Senhor o viu, o Senhor o chamou: segue-me. E Mateus, sem sombra de dúvida, o seguiu. Ei, o Senhor ele está te chamando. Meu corpo chega a se arrepia, glórias a Deus. O Senhor ele está aqui, Irabaia, Xubre, Anderrasto, Icalaia, Sorimanai. O Senhor está te chamando. E não é de hoje que Deus tem chamado você. Deus tem falado contigo de diversas formas e diversas maneiras. Ramaia, Xubre, Anderrasto, o Senhor tem te cercado. O Senhor tem chamado você para a sua obra. Deus está te chamando, apressa-te para ouvir a voz do teu Deus. Apressa-te para atender ao seu chamado. O Senhor está chamando você para a sua seara, para a sua obra. O Senhor te chama. Deus, ele te conhece. Ele sabe do teu passado e da tua história. Mas ele quer escrever uma nova história ao teu respeito. Ele está te chamando sem nenhuma cobrança. Mateus era cobrado pelos seus irmãos por ser um cobrador de impostos. Mas ele era a profissão dele. E o Senhor, ele não se importou com o seu passado e lhe chamou para a sua obra. O Senhor, ele não está se importando com o teu passado, ele está te chamando. Faça como Mateus. Ao ouvir a voz do mestre lhe chamando, ele deixou tudo e o seguiu. Deixe tudo. Eu não sei qual é o teu passado, qual é a tua história. Eu não sei o que você vai deixar para trás. Mas valerá a pena. A palavra do Senhor diz que não há quem tenha deixado pai, mãe, amigos, que não seja restituído 100 vezes mais nesta vida e na outra vida, a vida eterna. Aquele que não deixa tudo por amor a Cristo não é digno dele. Deixe tudo por amor do nome do Senhor. Deus está falando com você. Mateus, ele não pensou o que ele ia deixar para trás. Ele se preocupou em ouvir a voz do mestre e o seguiu. E quer saber qual o resultado? Deus o transformou em um servo. De servo, ele se tornou discípulo. De discípulo, ele se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. E o seu nome
foi registrado no primeiro livro do Novo Testamento. Ei, o Senhor quer escrever uma nova história ao teu respeito. Ele quer deixar o teu nome registrado na história. Ele quer deixar o teu nome registrado nas páginas eternas. Ele quer registrar o teu nome no livro da vida. Quando o Senhor te chamar, faça como Samuel. Diga: Senhor, eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Ouça a voz do Senhor e atenda ao seu chamado. O Senhor, Ele está te chamando. Ele quer escrever uma nova história, uma história de milagres, uma história de cura. Imagine você, quantas pessoas, milhares e milhares e milhões de pessoas, e hoje bilhões, são abençoadas através da palavra de Deus escrita pelo apóstolo Mateus. Meu Deus, ele não tinha dimensão da história linda e maravilhosa que o Senhor estava escrevendo ao seu respeito. Ei, você não tem dimensão da história linda e maravilhosa que Deus quer escrever em você e através de você. Deus, Ele quer fazer maravilhas. Ele quer te soprar para alcançar as nações. Deus quer te soprar para as nações. Ei, Deus, Ele está falando contigo. O Senhor, Ele está te chamando. O teu tempo está se esgotando. O teu tempo está se acabando. Se tu não ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Senhor te recolherá desta terra. O Senhor te recolherá ainda jovem, ainda com pouco tempo de vida. O Senhor te arrancará e a tua vida não será com o Senhor. O Senhor te arrancará e você se perderá. Deus está te chamando, jovem. Vem fazer a obra do Senhor. Tem uma história antiga que é contada no nosso meio cristão. E é a história de uma mulher inglesa. O Senhor chamou ela para fazer a sua obra. Ainda jovem, adolescente. E ela resistia à voz do Senhor. Ela dizia: eu ainda estou muito nova, eu ainda estou muito jovem, eu ainda tenho uma vida para viver, eu ainda tenho meus estudos, eu tenho que planejar o meu enxoval, o meu casamento, a minha vida. E ela resistia e ela não ouvia a voz de Deus. Chegou a juventude, ela se formou e aí ela começou a namorar. E ela diz: agora eu tenho meu namorado, eu tenho que preparar o meu enxoval, eu tenho que casar, eu tenho que ter filhos. E ela sempre dando desculpa. Veio o casamento: eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar do meu marido, dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha vida. E o tempo foi passando, e veio o trabalho, veio as obrigações da vida, e ela sempre dando desculpas. Aí veio o esposo, os filhos. Aí dos filhos, os filhos cresceram, vieram os netos, e os anos foram se passando e ela amadurecendo. Senhor, ainda não tenho tempo. Eu tenho que concluir, Senhor, a minha faculdade. Eu tenho que concluir, Senhor, a minha vida. Eu tenho uma jornada brilhante para seguir. E nunca tinha tempo para Deus. Os anos se passaram e chegou a velhice. Senhor, não tenho condição de fazer a tua obra, porque eu estou velha. Aparecem as dores, artrose, aparece a dor nas costas, aparecem as enfermidades, e eu não tenho força. Eu não tenho vigor para fazer a tua obra. Um dia, um jovem, cheio do Espírito Santo, marchando, passou na sua rua, de frente à sua casa. Deus falou assim: homem! E ele olhou: meu Deus, fala que teu servo ouve. Vá na casa tal e toque a campainha. E ele, marchando, foi, tocou a campainha daquela casa. E quando aquela mulher abriu a porta, ele não saudou ela nem com a paz, não deu bom dia, boa tarde, boa noite, não falou nada.
além do que Deus lhe ordenou que falasse. O Senhor disse: mulher, por tua causa 200 milhões de ingleses vão para as profundezas do inferno. E no grande dia tu me darás conta de 200 milhões de almas. E o profeta se virou e foi embora. Aquela mulher fechou a porta e chorou amargamente, porque ela se lembrava de quantas vezes o Senhor a chamou e ela não deu ouvido à voz de Deus. E ela chorou amargamente aquela noite, aquele dia. Eu não sei qual horário que Deus falou com ela, mas ela chorou amargamente. E ela foi recolhida. E no dia do juízo final, ela prestará conta a Deus de 200 milhões de almas de ingleses. Deus queria fazer uma obra maravilhosa através da vida daquela mulher, transformá-la numa pastora, numa missionária, numa bispa, numa pregadora da sua palavra. Deus queria fazer algo maravilhoso e extraordinário, queria alcançar toda a nação da Inglaterra e alcançar as nações através da vida dela, mas ela não deu ouvido à voz de Deus e por isso ela foi para o inferno e ainda prestará conta a Deus das almas que também foram. Ei, não queira viver uma história assim. Quando Deus te chamar, ouça a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração. Ei, não endureça o teu coração. Ouça a voz de Deus, se entregue ao seu chamado. Faça como Mateus, que ouviu a voz do Senhor e o seguiu. E Deus escreverá uma história maravilhosa e brilhante ao teu respeito. Além do teu nome está escrito no livro da vida. Ele vai eternizar o teu nome nas páginas eternas dos livros de Deus e ainda será eternizado aqui neste mundo. Que Deus, Ele continue te abençoando e Ele continue falando contigo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui falando da sua palavra e do seu amor. Eu agradeço a Deus pela sua vida e por você ter ficado até o final do vídeo. Que Deus, Ele continue te honrando e te abençoando e falando contigo. Um forte abraço, fica na paz.